Ó, vamos começar agora. Olá, queridos, boa tarde. Nós estamos começando mais um Café Cultural e hoje a gente vai falar sobre um projeto lindo, um projeto que precisa ser comentado muito. Ele é um exemplo de como a arte, como a educação, como a cultura pode transformar vidas. A gente vai falar sobre a Orquestra da Grota. Eu estou aqui com uma das fundadoras, que é a Leonora Mendes, e com Paulo de Tarso, e vamos conversar sobre esse projeto que hoje se tornou patrimônio material da cidade de Niterói, é utilidade pública federal, já teve vários prêmios, reconhecimentos, já foi para vários países, Portugal, Estados Unidos, Panamá, Nicarágua, Costa Rica, Honduras, Belize. É um projeto lindo. Primeiro eu quero dar os parabéns para vocês por esse projeto. E nesse momento de tanta perseguição à cultura, à educação, de tanta intolerância, eu acho que a gente tem que falar sobre essas luzes que a gente pode emanar a partir de projetos culturais. Muito obrigada pela presença da Leonora Mendes e do Paulo de Tarso. Obrigada. Então, eu queria que vocês falassem, assim, Leonora, você, nesses 25 anos de projeto, você é uma das fundadoras. Esse projeto, ela começou com a mãe do Márcio Celes, né? A mãe, Dona Otávia Celes, que dava aula na comunidade, e depois, em 95, chamou o filho para dar aula de música. E o projeto começou a se estruturar. E nesses 25 anos, eu sei que deve ter tido muitas dificuldades, mas é um projeto de muita resiliência, resistência, e um projeto que deu certo, que dá certo. Eu queria que você falasse um pouco desse início, quais foram as dificuldades, enfim. A mãe do Márcio, ela começou a trabalhar lá, ela sempre quis trabalhar na área social, né? Ela sempre trabalhou, mesmo eles são de São Paulo, eles são de Taubaté. Lá em Taubaté, ela tinha um trabalho também numa creche, uma creche social, né? Uma creche comunitária. Quando elas vieram morar em Niterói, ela tentou achar, assim, o que seria esse lugar onde ela poderia trabalhar. Ela morava... Foi. Os meninos... Caiu. Caiu qual? Eu caí? Não, ela morava. Morava em São Francisco e ela ia na feira e via os meninos com carrinho trazendo, eles ofereciam para trazer as compras, né? Ela perguntava: onde é que vocês moram? Onde é que vocês estudam? E aí eles falaram que era próximo. Daí ela foi um dia lá, tem uma escola estadual lá até hoje, que é Duque de Caxias. Ela tentou trabalhar como voluntária na escola, se oferecendo para pegar, ela é professora aposentada, professora primária, era. E aí ela se ofereceu para dar aula para os meninos com mais dificuldade. A escola aceitou, mas não deixava, não tinha espaço para ela fazer esse trabalho lá. E aí, então, ela resolveu ocupar esse terreno, que é o que a gente usa até hoje, que fica atrás ali do lixo, que na época não era clean, na época era um projeto da UF, professor Emílio, fazia uma coleta seletiva. E aí, ali atrás da coleta, então, ela construiu uma meia-água, cercou e começou ali a fazer esse trabalho, que era basicamente de reforço escolar, né, dos alunos com mais dificuldade. E ela também atendia as mães, assim, fazia uns bazares, umas aulas de artesanato para as mães e para as meninas. E a dificuldade que ela sentia era os meninos, porque a mãe, as mães e as meninas, ela conseguia ali manter por perto, assim, né, junto dela. Os meninos chegavam na adolescência, eles não iam mais, e ela viu alguns morrerem e levar tiro, né? Então ela tinha essa angústia nela, nos meninos. Então ela achava que a aula de música ia conseguir
segurar os meninos, atrair os meninos. E o Márcio, né, que é o meu marido, filho dela, ele tem um temperamento assim, muito engraçado, né? Ele é engraçado, ele é carismático. Ele começou a ir lá em 95 para dar aula de música. E aí os meninos gostaram dele, né? E por isso que os primeiros alunos são meninos. E os meninos começaram na aula de música. E a Dona Otávia comprou os instrumentos, comprou as flautas, depois os violinos. Mas aí em 98 ela faleceu. E aí todo aquele trabalho que ela fazia lá, a gente não tinha como dar continuidade. Aí eu fui ajudar ele. E aí quando eu fui, começaram a aparecer umas meninas também. Não sei se é por causa da minha presença. Começou a vir umas meninas também. E a gente começou, então, a continuar as aulas de música, assim, não tinha nenhuma pretensão de ser um projeto social. Era só um compartilhar de saberes, de tocar junto, de fazer música. Era, assim, o prazer mútuo ali da gente tocar, ensinar, e eles quererem também tocar e aprender. E a gente começou ali a orquestra, né? O início da Orquestra da Grota. E Que lindo, aí, né? em 99, no ano, acho que era Fernando Henrique ainda, a dona Ruth Cardoso começou esse movimento de editais para projetos, né, sociais. A gente não era ONG, não era nada, não tinha nada, era só a gente ali com aqueles meninos. Mas tinha amigos nossos, um amigo nosso, conhecido nosso, que tinha uma ONG, e ele então entrou nesse edital com a ONG dele em cima do projeto que a gente fazia lá, que era um projeto de música, né? E aí era um edital nacional, assim, no Brasil inteiro, e ele conseguiu ser contemplado. Aí foi o primeiro projeto que a gente fez lá, a ONG esse amigo, que é o Alexandre Nascimento, que é até uma pessoa conhecida em Niterói. Esse trabalho com ele deu uma incrementada, porque deu para comprar 15 violinos, algumas flautas. E quando o projeto acabou, alguns alunos que vieram dentro desse projeto foram ficando lá com a gente até hoje. Alguns estão até hoje com a gente, em 99. E aí começou a crescer, aí houve um movimento de constituir a ONG. Teve um projeto também do BNDES, também conseguimos um edital também nacional. E a gente conseguiu, aí já tinha a ONG. A gente conseguiu comprar 50 violinos, aí foram vindo mais crianças, né? E aí os meninos que começaram, eles tinham que ajudar a gente, né? A dar aula, porque era muita coisa, muita gente. Aí a gente começou um curso de formação para eles poderem se capacitar para ajudar a gente nas aulas com as crianças. E aí começou outras pessoas a vir ajudar, o Sérgio Porto, o Instituto Copperforte, o Brasil Foundation. Assim, começou a ter um movimento no país, né? Na verdade, uma mudança no país. E isso, assim, depois de 2003, né, com a gestão do Lula, assim, só cresceu, né? Porque a gente cresceu muito nesses anos. Hoje a gente atinge quase 1.000 alunos, 1.000 alunos, mais de 1.000 alunos, um pouco mais de Que 1.000 alunos. maravilha. Que maravilha. 1097, Márcia lembra, que a gente fez a conta todo dia. E esses alunos que foram se formando nesse curso começaram a também dar aula em outros, né? Porque a gente, alguns lugares, algumas igrejas, algumas instituições falavam assim, vem fazer o seu projeto aqui, a gente paga o professor, aí foi, então vai o nosso aluno. E aí, então, com isso, a gente tem 18 núcleos, a maioria em Niterói, mas tem também em São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Nova Friburgo. Olha que lindo. E esses alunos formados lá, é um curso de 3 anos que a gente oferece lá, de formação. Esses alunos formados vão sendo encaminhados para esses núcleos e para outros projetos também. Tem projetos no Rio que contratam eles, né? Tem lá um projeto de orquestra no Morro do Alemão, que está sempre chamando eles estão sempre lá, vários alunos nossos estão lá. Na Floreg também já tivemos alunos trabalhando, e outros projetos no Rio ligados à música, né? Então,
começou esse crescimento, né? Esse ano, depois veio a prefeitura também apoiou, né? E a gente teve, então, já tem o segundo ano, que é a Lei de Cultura Municipal, teve o Pontão de Cultura também. Vocês são ponto de cultura, né? São pontão de cultura. Nós fomos ponto estadual em 2010 e fomos pontão em 2017. Agora, sim, a gente é ponto de cultura porque a gente é um ponto de cultura, mas assim, nós não estamos dentro do projeto atual de ponto. Ah, não estão no projeto. Não entramos. O Paulo atua mais na Reciclarte, né? A Reciclarte. Deixa eu esclarecer agora a Reciclarte. A Reciclarte é um nome da ONG, porque da ONG. A gente não tinha ONG. E aí tinha uma médica aqui em Niterói que constituiu essa ONG, chamou Reciclarte, e contratou advogado, e fez estatuto, e fez tudo. E ela não sabia o que fazer com isso, perguntou pra gente se a gente queria. Aí a gente, tá bom, a gente quer. Aí ficou Reciclarte. Que para mudar esse nome é mais fácil fazer uma outra ONG. Então, esse nome é o nome que ficou, é o nome da ONG, é o nome que está registrado no estatuto, mas a Reciclarte somos nós, né? Somos todos nós, as pessoas que trabalham, os voluntários, os alunos. Nós colocamos como nome fantasia Espaço Cultural da Grota. A gente estava falando antes da gente começar da nossa elite branca, como ojeriza os pobres, os negros, e como isso está tão aparente nos últimos tempos. Assim, parece que as pessoas não têm mais vergonha de mostrar todo o seu preconceito. Paulo, qual é a importância de um projeto social e cultural para a nossa sociedade? Para essa elite que não enxerga como isso é um benefício para eles mesmos. Uma passagem de uma inauguração na Rocinha. Estou falando da Rocinha para falar dos outros, é sempre mais fácil falar dos outros. E a Rocinha tem uma escola de música, né? E uma das pessoas que estava na inauguração, isso foi em 2006, eu acho, falou assim para os empresários: se a gente não investir aqui, né, eles vão incomodar vocês, empresários, porque essas pessoas têm fome, essas pessoas precisam de trabalho, essas pessoas precisam de algum acesso à educação e à cultura. E vocês, como empresários, né, tiveram e têm tudo isso, né? Se não tem mais, tem os filhos, os sobrinhos, os netos. Então, nós temos que investir aqui, né? Criar polos de trabalho, né, para as costureiras, para os pedreiros, enfim, aquele pessoal que está ali no dia a dia, etc. Eu gosto de dar esse exemplo da Rocinha, porque eu tenho um amigo que trabalhou lá e ele trabalhou com o desenvolvimento econômico e social. E lá tem muita costureira. E a primeira visita que ele fez com as costureiras, elas faziam, na época, não sei se ainda fazem, camisas, uma grande marca que tem em shoppings. E aí ele perguntou assim: como é que vocês cobram por cada camisa produzida? Aí a chefe das costureiras falou assim: olha, em torno de, no máximo, R$2. Ele falou: nossa, vocês sabem por quanto essa camisa é vendida? Porque isso é uma grande marca? Aí elas falaram que não. Aí ele falou assim: eu comprei uma por R$250, que estava na promoção. Nossa. Com essa distância, né, R$2 na produção ali dentro da Rocinha, na Copa Roca, que é a cooperativa de costureiras da Rocinha, como é que é, beneficiador, porque ele só bota só a logo, né, e aí repassa para o shopping, para a loja, o que for, etc. A gente percebeu ali na hora, ele percebeu na hora que ou se mudava aquela relação, né, de produção lá embaixo com a relação, né, de captação e distribuição do produto, ou aquelas costureiras não iam sobreviver muito tempo. Como primeiro emprego, muitas vezes o trabalhador se sujeita, né, a receber, né, o salário mínimo, aí vai aprender o serviço, etc. Tudo isso aí, você tem uma fase na vida que passa pelo aperto. Eu passei, e muitos passaram, enfim. E aí elas foram para a negociação com ele.
Aí chegou lá e colocou, olha, gente, tem uma defasagem de 1000% entre o que vocês compram com elas e o que vocês vendem, né? Mesmo pagando impostos, mesmo pagando as taxas do condomínio, do shopping cobra, etc., né? O lucro de vocês ainda é muito alto. E aí, os fabricantes, né, quer dizer, os donos da marca, resolveram aumentar de R$ 2 para R$ 10 cada peça que elas faziam. E isso, para elas, foi um salto, porque elas aumentaram, né, 500%. Eu estou dando este exemplo da cultura do trabalho, porque quando a gente chega na cultura, se só a arte, né, as pessoas simplesmente acham, né, que, né, aí eu vou falar de quem tem dinheiro, etc., né, que aquilo ali é um passatempo, que o cara ali está se distraindo, etc., etc., não vem como a possibilidade de você estar dando um caminho para que jovens comecem a estudar através do acesso à cultura, porque esse acesso à cultura está ligado lateralmente, né, ao acesso à educação formal. Né? Aí, logicamente, que o exemplo da música é de mão cheia, né? Márcio que gosta de falar isso, porque você vai ter acesso à leitura de partitura, você vai ter acesso, né, quer dizer, né, a domínio de um instrumento, conhecimento de um instrumento, que depois você irá para outros instrumentos. Você vai ter oportunidade de conhecer gente de todas as outras partes da tua cidade, do seu estado, do seu país, e quiçá, né, até de outro país, enfim. E aí você começa a ver e fala assim, poxa vida, né? Quanta coisa eu já percebi porque eu comecei a estudar, né, um tipo de arte. Seja ele qual for, mas a música ela é muito completa, muito detalhada, etc. E a importância dos projetos que trabalham, né, com arte, com música, seja o que for. Eu tenho um amigo que trabalha com fotografia, né? E quando ele trabalhava com já vou concluir. Quando ele começou o projeto de fotografia, ele começou a formar muitos jovens. Ele formou, em 10 anos de projeto, lá da Maré, ele formou cerca de 850 meninos de fotografia. Esses cursos rápidos, de duração de 2 anos, né? 5 deles saíram logo do Brasil. Foram expor em Londres e Nova York, né? Só para ver o nível dos garotos da Maré. Né? E aí ele começou a ser criticado, porque disseram que ele estava formando, né, mais empregados no mercado que já tem muita gente trabalhando. As pessoas não olharam, né? Aí estou falando, as empresas que trabalham com fotografia, são muitas, né? Não olharam como ali é mais um local que você pode, né, contratar grandes fotógrafos, grandes mesmo, né? Porque esses meninos estão expondo em Londres e Nova York, mostraram isso, assim, de cara, né? E ele ainda falava, a Lenora falou do menino e da menina, ele ainda falava assim para mim, Paulo, não olha os fotógrafos, presta atenção nas meninas. Elas têm, além de serem boas tecnicamente, elas têm um olhar diferenciado, porque a menina dentro da favela, ela tem que se sobrepor o tempo todo se ela quiser fazer alguma coisa. Porque é uma vida muito dura, uma vida muito difícil, né? Onde você não tem o básico. Então, dessa vida muito dura e muito difícil, Otávia, Márcio e Lenora colheram, né? Flores e frutos nesses 25 anos. 25 mais o tempo da Otávia. Então, são mais de 30 anos. É um projeto lindo, um projeto que começou com um projeto de caridade, porque o que eu entendia, a dona Otávia ia lá para fazer caridade, ela ia por amor, né? Uma educadora, que eu acho que o professor tem isso, né? O professor tem uma amorosidade que é por amor mesmo. Então, é um projeto que começou por amor e é um projeto, os projetos sociais, eu trabalhei também na Rocinha, você falou na Rocinha, eu trabalhei na Rocinha, nos Prazeres, na Babilônia, eu trabalhei com teatro. A arte tem esse poder da inclusão, né? E eles, além de tudo, eles ficam seguros, empoderam o indivíduo, tira ele com aquela visão, principalmente dentro de uma comunidade que de muitos anos para cá, o tráfico tem esse chamado para essas crianças, né? Porque ali nos Prazeres, onde eu trabalhei, o tráfico era como se eles fossem os super-heróis. Eles viam, era uma outra coisa, parecia uma brincadeira, e eles eram super-heróis, eram os que ajudavam também na comunidade, eles andavam armados, eles tinham namoradas, então aquilo ali tinha um chamado muito grande, e é muito difícil a criança que está numa comunidade descer, né?
o asfalto. O asfalto para elas fica um lugar muito longe. E a gente levando a oportunidade da arte brotar, porque ali dentro da comunidade tem uma cultura própria. Você falou dessas meninas fotógrafas, do olhar delas, da possibilidade. Uma das maiores riquezas do Brasil é a nossa cultura, e que o tempo todo ela está sendo feita, na esquina, no morro, no bar, no boteco. Essa riqueza, ela é profunda e o tempo todo está girando. E existe uma teia aí, né, Leonora, que você tira a visão daquela criança do tráfico ou do crime, e ela vai responder e vai doar para a sociedade educação e cultura. Ela vai sair da rua, vai ser menos uma pessoa, menos duas. Nesse seu projeto tem mais de mil crianças que poderiam estar onde? Né? Por isso que eu coloquei que é um projeto que salva vidas. E essa semana a gente teve a história do Justino, que foi muito, muito falada, né? Quantos negros as nossas penitenciárias estão cheias de pessoas que são inocentes, que são presas só pelo fato de ser negro. Então, assim, parece que a gente vive um retrocesso, não, mas a gente ainda vive nesse momento muito racista. Nós ainda vivemos num Brasil que não quer oportunizar o pobre, o negro, que quer sim que tenham subalternos e que eles fiquem distantes. Isso é uma realidade muito grande. E esses projetos mostram que a gente não precisa, que eles já têm, nós somos ricos, né? O brasileiro é rico nessa diversidade, e rico em cultura. E eu queria que você falasse sobre isso mesmo, sobre essa relação porque a gente chama Orquestra da Grota, mas são várias orquestras, né? São vários projetos dentro. Isso é uma coisa muito rica e que possibilitou dos seus alunos darem aula, viajarem, se empoderarem de arte e doarem para a sociedade cultura, educação. Isso é o principal. Então, você falou da elite branca, né? Na verdade, essa elite nunca deixou de existir, né? Ela só perdeu a vergonha agora de falar, né? E de agir, né? Então, assim, eu acho que está havendo um retrocesso, sim, mas, por outro lado, eu sei que essas pessoas sempre acharam isso, né? Elas só não tinham espaço, né? E, assim, o nosso trabalho lá sempre foi na contramão disso tudo, né? A gente nunca tratou, né, eles como menores ou diferentes de nós. Até porque, como você falou, a arte, né, ela não vê isso, não vê cor de pele, não vê idade, não vê local de habitação, né? Não vê nada, não vê se tem dinheiro, se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é velho, se é novo. A arte, ela é universal, assim, é um dom do ser humano, né? Todo ser humano produz a arte, faz parte de ser humano, né? E isso rompe as barreiras, né? Porque eu sei que eu tenho alunos meus que são muito melhores artistas do que eu fui, do que eu sou. Porque a arte não interessa ser pobre, ser rico, não interessa nada disso. A arte é a arte, a pessoa pega aquilo e se ela quer, e se ela vai fazer, e ela vai estudar, ela vai, porque não tem quem impeça, né? Não tem quem impeça. Então, assim, nossos alunos lá tiveram na verdade, a gente compartilhou, né, saberes, mas hoje em dia nós compartilhamos juntos, assim, né? Porque eles sabem tanto ou mais do que eu sei. E nós trabalhamos juntos. Nós somos uma equipe que não é mais um casal, né, branco ensinando para os pretos pobres, entendeu? Não somos mais isso. Nós somos todos nós lá, brancos e pretos, e pobres e ricos, trabalhando ali para o bem de todo mundo, assim, entendeu? Sem ver essas diferenças, né?
E também, assim, a gente encara lá, desde o início, a música como um bem da humanidade, assim, entendeu? Não é porque a música é da Europa, ou da América, ou da África, ou do Oriente, a música é um bem da humanidade. Então, seja qual for a música é música, né? Pode ser brasileira, de favela, de rico, de pobre, música é música, entendeu? Ela não tem que estar restrita, né? Ah, isso aqui eu não vou tocar porque isso aqui é música europeia. Ah, isso aqui eu não vou tocar porque isso aqui é música de favela. Não tem isso. A gente toca qualquer música. Música é música, arte é arte. Não importa assim o território, né? Importa é que a gente está ali e fazendo isso. E, e a gente, né, ao longo desses anos também, a gente teve muita preocupação em não formatar o projeto como uma escola muito fechada, porque isso iria afastar, né, os alunos que mais precisam, né, porque a escola ela formata de um jeito as, as turmas por faixa etária, e isso vai afastando, né? Divide por disciplinas, e isso assim, nem todo mundo se enquadra, né, nesse formato. Então a gente nunca trouxe nada assim de cima para baixo. Tudo que a gente montou e formatou foi construído, né, de baixo para cima, a partir do que a gente via, das necessidades que apareciam, das demandas que iam surgindo. Então, assim, a única intenção era fazer o melhor possível. E aí, com isso, a gente ia achando os caminhos que a gente considerou sendo os mais prováveis, os mais viáveis e eficientes, né? Eu acho, assim, nós estamos com 25 anos do projeto de música, eu considero um projeto muito exitoso, porque a gente já tem muitos alunos formados em nível superior e, e estão trabalhando como professores de música formalmente na cidade de Niterói e em outras cidades também. Então, assim, esses alunos formados, eles são exemplos para os que entram, né? E a gente conseguiu criar um círculo virtuoso, assim, de que eles já entram sabendo que o que eles podem ser, o que eles quiserem. Né? Nem todo mundo fez música, fizeram pedagogia, geografia, direito, engenharia. Nós temos alunos em várias áreas, mas aquele início ali, aquela experiência artística, como você falou, empoderou eles, né? Para se sentirem capazes de fazer diferente, de ter uma vida diferente do que seus familiares, o que não é fácil, tá? Eu sei que é difícil para eles, para qualquer um, né? A tendência é a gente imitar nossos pais, né? É seguir o caminho dos pais e da família. Então, assim, esse rompimento de muitos lá na grota com essa história, né, com esse círculo de pobreza, né, empregos subalternos, subempregos, romper com esse ciclo não é fácil para ninguém. Eu sei que não é, e não é fácil para eles. Eles têm muita dúvida sempre, e a família nem sempre entende, nem sempre apoia. Então, assim, a gente trabalha muito com a criança, com o jovem, embora a família também seja bem-vinda, e quando ela se junta a gente, ela também ajuda muito. Mas se não tiver a família e a criança quiser e o jovem quiser, a gente vai com ele. Vai com ele. Tanto que a gente nunca impediu de participar lá jovens e crianças que estejam fora da escola, porque isso existe ainda, né? Crianças com 8, com 12 anos, analfabetas. Então, assim, eles às vezes são alfabetizados na música, né? Às vezes, são poucas, tá? Não é muita, não. Hoje em dia está bem universalizado, né, a escola. Mas os primeiros alunos, os que hoje são professores, eles eram praticamente analfabetos, fora da escola, todos fora da escola. E eles voltaram para a escola por causa do projeto.
Não, isso é impressionante, né? E essa sensibilidade também de vocês sentirem o espaço, né? De não chegar com uma ideia pronta, estruturar uma escola, não, porque senão isso ia afastar. Isso é uma sensibilidade, inclusive, do artista, né? De você chegar e sentir como que eu vou continuar com esse projeto para não afastar, né? Porque o embrião dele era caridade, era você ajudar o próximo, e ele continua, talvez assim, eu como acredito nas energias astrais, eu acho que é o que faz ele, o que mantém esse projeto é esse amor e essa dedicação de realmente fazer acontecer ali, não é um projeto político, porque às vezes nós temos eu participei de vários projetos, e isso é uma coisa muito triste, porque às vezes existe um projeto que se coloca dentro da comunidade e depois eles, né, acaba aquele governo e o projeto acaba, porque os governos eles sempre não dão continuidade, o que eu acho um absurdo, porque aí cada um que chega quer colocar sua marca, quer colocar sua voz, quer colocar o seu partido, e aí acaba com o projeto social que a gente estava ali, levou 4 anos, às vezes 8 anos, para deixar aquele projeto com base, e aí ele volta a estaca zero. Então é um projeto que saiu realmente da ideia de educadores e para uma comunidade, para transformar, para ressignificar aquelas crianças. Paulo, você trabalha mais na ONG, né? Você trabalha mais na área de projetos, é isso? Dos projetos? Nós somos poucos, né, lá, né? Então, meu sonho é esse que você falou. Aprender a trabalhar com projeto e trabalhar só em projeto. Mas lá, se tiver uma vassoura... se tiver uma vassoura parada, tem que pegar, etc. Né? Eu presido o projeto há 2 anos, né? Eu gosto de falar que há 30 anos atrás, uma mãe veio para Niterói com 2 pensamentos, né? Ela tinha o filho mais velho estudando na UF, né? Ela queria ficar perto do filho mais velho, trouxe os mais novos com ela, e ela queria muito montar um projeto social. Se essa mãe não tivesse saído lá de Taubaté, eu não teria conhecido Márcio e Lenora, né? Quer dizer, Lenora não teria casado com Márcio, eu não teria conhecido os dois, e eu não estaria hoje há 15 anos do projeto. Então, sabe, são aquelas curvas da vida que vão acontecendo de uma forma ou de outra que a gente não tem muita palavra para explicar. Trabalhar na burocracia de um projeto, como eu trabalho, né, significa também, né, ter preocupação com o projeto e principalmente captação do projeto. As pessoas devem imaginar que deve ser um custo muito alto você ter 1.000 crianças estudando, né, cerca de 30 professores, pouco mais de 30 professores atuando com essas 1.000 crianças, mas foi tudo pensado, né, para que esse projeto não acabasse, né? Porque, assim, os mais velhos ensinam aos mais novos, e aí eles entram na faculdade, aí já se tornam professores mesmo, né? Quer dizer, diplomados, enfim, e continuam com a gente, né? Alguns, logicamente, estão fora do Brasil, mas são nosso orgulho também, né? Porque estão estudando fora ou trabalhando fora. E, recentemente, numa entrevista para a rádio, né, foi o Márcio que respondeu, o jornalista perguntou assim, mas quanto é que custa um núcleo desse? Um núcleo desse custa muito pouco para uma empresa apostar num projeto desse. Pode ser muito para a gente, porque, assim, como são muitos núcleos, né, e são poucos voluntários atuando, o custo é pouco alto. Mas, assim, com meio salário mínimo, você começa um núcleo. E aí, o que é isso? Né? É 0,0001% de uma empresa. Né? É 0,1% de uma pessoa de classe média, porque está na faixa salarial acima de R$10.000, né? A classe média, né? Normalmente, né? Fora da crise. Né? E o benefício desse custo é 100 vezes mais. Né? Você está formando, né, um cidadão, está formando um estudante que vai depois se tornar um profissional naquela área, se ele quiser, como disse Lenora antes, né? Pode ser que ele não fique naquela área, mas ele, na geografia, ele vai trabalhar com geografia e música em sala de aula. A aula dele vai ser mais prazerosa, vai ser melhor. As nossas pedagogas, né,
Eu acho que sim, né? Eu acho que a maioria dos alunos que foram para a pedagogia foram mulheres, né? As aulas delas são incríveis, né? Tem uma que está fazendo mestrado e ela, no mestrado dela, ela vai trabalhar a questão da música na pedagogia. Fantástica a linha de pesquisa que ela está fazendo, que é a Diana. E eu acho que isso que foi assim, o mais importante. Durante minha vida anterior à orquestra, né, eu sempre falo, você existe antes e depois da orquestra. Quer dizer, não conheci Otávia, né, mas conheço Márcio e Lenora há 15 anos, há um pouco mais de 15 anos. Eu sempre vi projetos, conforme você falou, com viés muito forte na área da cidadania, ou projetos tipo, né, vamos ensinar alguma coisa para esses meninos e depois eles se virem, entendeu? Daqui a 5 anos, 10 anos, eles vão trabalhar nisso. Um ofício, formação do pequeno trabalhador, né? Eu encontrei nesse projeto que eu estou, tudo o que eu vi pedaços nos outros. A gente tem a cidadania, a gente tem a formação, né, educacional, a gente tem a formação, né, da arte, que é uma formação mais livre, etc., né? E sem a formalidade, né? Não tem aquela coisa formal da escola, etc. Porque aí eu tenho que roubar um pouco da Otávia, mas a escola não gosta da criança. A escola que nós temos hoje, né, é uma escola que não atrai, né? Eu trabalhei numa escola chamada AEM, que é a Associação Educacional de Niterói, infelizmente poucos conhecem aqui em Niterói, e eu vi pela primeira vez dentro de uma escola, eu sei que tem outras, né? Escola Nossa, tem outras, que atraía a criança, entendeu? Para fazer projetos, e a criança começava a ter menos medo de prova, menos medo do professor, né? E mais vontade de ir à escola, né? Tudo bem, a classe média, etc., foi tudo bem pensado, né? Tem grandes coordenadores, grandes pedagogos, etc. Sem essa estrutura da EM, também uma estrutura pequena, eu encontrei isso tudo dentro da Orquestra da Grota. Eu dei um pulo, eu fiquei 5 anos na direção da EM, e dali eu pulei para... Acho que a EM foi meu estágio. Dali eu pulei, né, para a Orquestra da Grota, porque era isso que eu sonhava, era isso que eu queria. A educação precisa se reinventar. A gente está hoje num momento de tanta informação, né? A internet coloca a gente com uma série de informações e de imagens, e as crianças elas não têm mais essa relação de você entrar numa sala de aula normal e ficar ali naquele quadrado fazendo sempre a mesma coisa. Eu acho que não dá mais para ser assim. E a arte sempre foi um veículo de transformação e que pode entrar dentro da sala de aula convencional sem, como você disse, muitos alunos, a Leonora falou, se formaram em engenharia, se formaram em geografia, se formaram... A arte vem para empoderar, para dar consciência de grupo. A música tem um poder transformador, porque a música ela trabalha com os 2 hemisférios do cérebro, né? Ela trabalha tanto o racional, o objetivo, o cognitivo, quanto a imaginação. Ela trabalha o Dionísio e o Apolíneo de forma brilhante. Eu acho que toda criança tinha que passar por arte e pela música. É uma coisa transformadora que tem que ser obrigatória. Eu sou do teatro e acho também que o teatro é um lugar de muita transformação e que tinha que ser disciplina das escolas. Tinha que ter, né? Porque quando tem arte... Nas escolas, eles colocam aqueles projetos de você fazer desenho, enfim, é um projeto muito antigo, muito antigo. Ele não mexe com a arte plástica mesmo, com a pintura, com a cor, ele não mexe com a música, ele tem que ser reformulado. Eu acho que deve ser repensada a estrutura convencional principalmente agora depois da pandemia, que a gente está vendo essas aulas à distância, e que não funcionam no Brasil, porque o que aconteceu? Criou uma distância muito grande entre os alunos da escola pública e particular, porque eles não têm acesso à internet, eles não têm equipamento, é uma realidade longe da nossa sociedade. Os nossos alunos, as nossas crianças de comunidade estão sem aula, essa é uma realidade. Que esse governo, quando chegou, já estava pensando nessas aulas à distância, né? Para diminuir uma série de custos. Isso é uma realidade que não existe no Brasil, isso não pode acontecer.
existe um papel fundamental na escola, existe um papel fundamental na sociabilização, existe um papel fundamental nos projetos e nas escolas de denúncia, porque quantas crianças que são abusadas, agredidas, você, Leonora, deve ter passado nesses 25 anos por muitas crianças que passam por dificuldades de violência muito grande. Então, nesses projetos, eles, além de tudo, além de formar o indivíduo, ele salva nesse sentido também, dá uma consciência maior. E para eles também não reproduzirem isso, o que você falou, nós comumente reproduzimos o que os nossos pais fazem. Né? Então, assim, você não reproduzir a miséria, não reproduzir o crime, ou não reproduzir esse serviço subalterno, é muito difícil. E o medo, né? O medo de não ser aceito, o medo de não conseguir, não é, Leonora? Esse medo é muito grande. A gente acaba que muitos dos nossos alunos conseguem pela força do grupo, né? Porque o exemplo que eles têm é dentro do próprio grupo. Né, dos próprios colegas, dos próprios amigos. Então, se fulano conseguiu, eu vou conseguir. Né? Então, mas, assim, é realmente muito difícil. E também, assim, quando o jovem muda, quando a arte muda, né, a pessoa. A arte faz a pessoa pensar, faz a pessoa ver outras coisas, como o Paulo falou, ir a outros lugares, conhecer pessoas, tira do gueto ali, né? Que eles vivem num gueto, né? Acuados, né? E a arte, sim, liberta desse gueto, né? E a família muda também, né? Porque a mudança que gera neles, no jovem, na criança, vai contaminando também a família próxima, os colegas, né? Os colegas que nem fizeram música, mas também são contaminados pelo movimento e por aquela atitude, da mudança de atitude daquele jovem, né? Então, assim, realmente a arte, né, o teatro também, nós tivemos uma experiência maravilhosa com o teatro lá, com o grupo Papel Crepom, né, que ficou 2 anos lá com a gente. Foi até um projeto da prefeitura e foi maravilhoso. O Projeto Semente, né? É o Projeto Semente. E foi maravilhoso. Vários alunos nossos se descobriram atores e atrizes e quiseram dar continuidade. E o grupo do Papel Crepom foram muito receptivos, inclusive, de deixar eles continuarem a fazer aula lá, mesmo depois do projeto ter acabado. Então, assim, uma pena que acabou, porque eu adorava o trabalho que eles faziam de teatro lá. E se a gente pudesse, a gente manteria. Mas, assim, não sei se o Paulo vai falar sobre isso, mas conseguir dinheiro para manter esse projeto, a gente mata um leão todos os anos. E, às vezes, a gente não consegue. Então, é muito difícil, né, conseguir manter tudo. Mas, se dependesse da nossa vontade, não seria só a música, porque nós temos outros talentos de desenho. Tem uns alunos nossos que desenham maravilhosamente, querem. O menino falou, tia, me ensina a desenhar. Mas ali a gente não vai ter como, entendeu? Porque a gente não tem condição financeira de abrir essas frentes todas artísticas, que seria o máximo. E é uma pena, assim, que, né, a Grota, nós estamos ali na comunidade da Grota. E não tem mais em outra comunidade. Assim, tudo uma pena tão grande. Acho que cada comunidade dessas tinha que ter um centro cultural, com atividades culturais, com aulas de música, de arte, de teatro, de coisas para a criança ir, fazer e ser feliz. Porque quando elas estão lá tocando, elas estão felizes, né? Aquilo é um prazer, né? Muitos deles, quando uma criança assim, falava que ali o espaço cultural da Grota era o lugar mais bonito que eles conheciam. Olha que coisa linda, gente. E assim, se toda a comunidade tivesse um espaço cultural, um centro cultural com atividades, né? Que mudança que não seria para a nossa sociedade, né? Que caminhos diferentes que não teriam esses jovens, essas crianças, essas famílias, né?
E que reflete no nosso dia a dia. Reflete, é saudável, é saúde. É saúde para a cidade. Tudo para a cidade. Mas você tocou num ponto que eu acho que é importante a gente falar, porque tem muita gente nos vendo, a importância a dificuldade de se manter um projeto desses, né? Essa dificuldade de conseguir verba, a importância do poder público, né, de ajudar nesse tipo de projeto, porque é um projeto que ele para quem encabeça, e vocês que têm todo esse amor, sabe, fica às vezes, eu sei como é angustiante de você, será que a gente vai conseguir continuar? Será que vai ter para frente? Será que a gente pode? Isso é muito angustiante. Então, é muito importante, Paulo, você que é o homem dos projetos aqui, podia falar dessa importância do poder público, de ajudar. A gente está numa cidade que, graças a Deus, aqui perto do Rio de Janeiro, nós somos eu até comentei com vocês, nós somos um oásis, que tem muitos investimentos, tem uma relação com a cultura muito grande. Niterói é marcada pela cultura e pela uma cidade cultural e universitária que tem projetos e grandes artistas, né? Um lugar que assim exala a cultura, mas a gente precisa falar sobre isso, sobre a importância de conseguir verba para esses projetos, né, Paulo? Talvez a gente viva nesse momento uma gestão de cidade, dentro de todas as outras que já tiveram aqui, que tenha maior preocupação com a questão da cultura. Pois é. Sorte nossa, né? Mas isso não significa que o futuro será o mesmo, porque as coisas mudam, né? A vida, como é que é? Nós estamos vivendo o tempo todo, né, debaixo de nuvens, né? O céu se abre, o céu se fecha, etc. Eu tenho uma amiga, e aí tese de doutorado, que ela diz que o nosso maior problema é que não se somam os esforços municipais com estadual e federal, né? Então, sempre é um lado que está puxando a brasa, né? Ora, você tem um governo federal melhor, que se preocupa com a cultura, aí esse governo sai, e aí você tem que torcer para você estar sobre uma prefeitura. Eu tenho amigos que ligam para mim e perguntam, puxa, será que tem alguma possibilidade de eu levar meu projeto para a cidade que você mora? Porque aqui onde eu moro não tem nada, né? Não temos apoio, não temos caminhos, etc. A outra coisa é o empresariado, né? O empresariado, ele não compreende as leis de fomento, sejam a federal, a Rouanet, sejam as do município do estado, ICMS, lei de cultura aqui em Niterói, etc. E por essa incompreensão, pouco se aposta em projetos, né, culturais. Os caras preferem fazer outro tipo de marketing. Enfim, né? Uma camisa de futebol, de primeira divisão, né? E eu amo futebol, viu? Não fiquem falando que não achem que eu estou usando isso para atacar o futebol. Uma camisa de futebol de sub-23, que é o futebol que ainda não está profissional, etc., etc., ela é mais cara que um projeto social. É um absurdo. Entram, operadora de telefonia, cursos de inglês, redes de cursos de inglês, etc., que apoia o menino que está jogando futebol. É importante, claro que é importante esse apoio, né? Mas é só para comparar, né? Como se uma operadora de telefonia botasse aí 1%, 2%, 3% em cultura aqui na cidade de Niterói, ou qualquer outra cidade, né? O salto que ia dar. Por que eu estou falando isso? Porque uma estrutura de esporte, seja futebol, seja... Pode não ver nenhum outro esporte tão caro quanto futebol. No Brasil não tem. O futebol se veste muito. Nos Estados Unidos tem, mas no Brasil não. É muito mais cara para a empresa do que investir em cultura. A diferença, né, é que quando você investe numa orquestra com 1.000 meninos e meninas, né, você vai ter mais resultado do que num time com 11 meninos, aonde que poucos serão aproveitados. Eu estou falando de sub-23, que poucos são aproveitados. Eu falo isso porque eu falo assim, poxa, quantos meninos começam no futebol e vão largando? Porque, às vezes, o clube não dá o dinheiro da passagem, às vezes dá o dinheiro da passagem, mas o garoto é cobrado em casa porque precisa de um
de um sustento em casa para ajudar na conta de luz, no feijão, quase que eu falo feijão e arroz, no feijão, que arroz não tem mais condição de comprar, e... que horror! Né, que ponto chegamos, né? Que a gente precisa mudar as culturas. Eu sei que para mudar as culturas é muito lento mesmo. A gente não tem 2020 anotado, né? Eu não sei como será o 2020 ainda da orquestra, né? Tudo que a gente pensava para 2020 ainda não aconteceu, né? Nós temos PRONAC, Programa Nacional de Cultura, mas não temos empresas apostando na gente. Então, o que a gente faz? A gente pede doação das pessoas individualmente, né, para que elas abatam no imposto de renda. Tem gente que não sabe nem como fazer a doação, porque é chatinho. Você tem que ir lá no Banco do Brasil, depositar numa conta, informar para a gente, aí a gente vai mandar o recibo. O cara não pode perder o recibo, porque ele vai bater no imposto de renda, né, na declaração do ano que vem. Então, não temos essa cultura, nem nas empresas, que é muito mais fácil, que tem contadores para estudar isso, e não temos a cultura da maioria das pessoas. As pessoas não sabem. Né? Eu acho, é muito importante a gente falar que o empresário não vai tirar do bolso. E 4% do que ele paga de imposto por ano, ele pode investir na cultura. E ele vai ver aonde está aquele dinheiro, porque muito dinheiro que ele paga do imposto de renda, a gente não sabe onde vai parar. Mas então ele está vendo aquele o dinheiro, parte do dinheiro dele, projeto, ajudando vidas, ajudando gente, se ajudando, porque você está fazendo uma teia de investimento, né? Porque você está investindo num projeto cultural que vai ajudar uma pessoa, vai tirar aquela pessoa do crime ou tirar aquela pessoa da miséria, que vai depois retornar para a sociedade. 4% que ela investe de imposto de renda, ela pode botar no projeto cultural, e a pessoa física também. 6% do que ela paga de imposto de renda, ela pode colocar no projeto cultural, que é abatido. Então, ela vai pagar de qualquer forma, ela não vai tirar do bolso. É uma coisa que a gente precisava, eu não sei, eu acho que toda empresa tinha que receber uma cartilha para poder entender isso. E que não é difícil. Não é difícil. Paulo, você falou uma coisa que não é difícil de se entender, é muito fácil, muito óbvio, mas existe um medo, muitas eu não sei se só negam, porque quando você vai falar de projeto ficam apavoradas. Então existe uma confusão. Na verdade, são só as empresas de lucro real que podem... De lucro real, abater. Exatamente. E a maioria das empresas não tem lucro real. São empresas de lucro presumido, não pagam imposto de renda. Então, pois só grandes empresas. A grande empresa não tem interesse, já tem, sei lá, já tem um esqueminha lá. A gente acaba que pega o contribuinte pessoa física, porque vale muito a pena. Eu falo por mim, e nós todos depositamos lá. E se você pode ter restituição, né? A gente, em geral, tem restituição, porque você já é descontado, né? Quem é descontado em folha, você pode pegar de volta. Olha só. O que você botou é muito bom. É muito bom. Mas as pessoas têm medo. As pessoas têm medo, não sabem, têm medo. O mais chato é que você tem que depositar antes do ano acabar. Aí dá aquele medão, né? E tem que ter fé, tem que depositar. Não, eu vou botar aqui esse ano, mas ano que vem vou pegar de volta. E pega mesmo. Né? Porque exatamente o que você colocar, você vai ser abatido do que você for pagar. Agora, se for a mais do que você tem que pagar, você pega de volta. Então, olha só. É muito bom mesmo. A gente tem um grupo de pessoas que sempre contribui, mas é muito pouco para as nossas necessidades. Né? E nós temos um grupo de doadores também, que contribui mensalmente, mas tudo muito pouco, assim, para o que a gente precisa. Então, a gente sempre está nas leis, né? A lei de incentivo à cultura do município, que, sim, está sendo, nos 2 últimos anos, a nossa tábua de salvação, né? Só que o problema da lei também, assim, esse ano, por exemplo, nós estamos usando a lei de cultura. Se bem que esse ano é um ano complexo, né? Mas atípico, nós estamos mantendo dentro do possível as atividades online, não da forma como as escolas estão fazendo, que é o Google Classroom, né, que as escolas usam, que é muito impessoal, assim, muito distante. Nós estamos tentando manter em grupo de WhatsApp, que a gente fala direto com os alunos.
Então, nós estamos em contato direto com os alunos pelos grupos de WhatsApp. E as orquestras, né, estão fazendo ensaios remotos, muito difícil, muito difícil. E agora, nesse segundo semestre, nós estamos conseguindo fazer alguns vídeos a partir desses ensaios remotos, né? Vídeos Então, é isso que está mantendo a gente. Aí, por exemplo, acabou 2020, 2021 não tem como emendar num outro projeto da Lei de Cultura. Mesmo que mantenha né, mesmo que a eleição seja favorável no sentido de manter a mesma linha de pensamento, né, da atual gestão, não tem que fazer prestação de contas, aí até abrir um outro edital, até você entrar e candidatar de novo, já passou o ano. Tem toda uma burocracia. Não tem como se emendar. Então, assim, é muito difícil. Eu sei. Gabriela, uma coisa assim que eu esqueci é que, por tudo que aconteceu, que a gente citou ano passado, porque eu não gosto nem de lembrar que aconteceu, a gente iniciou uma campanha para o Luiz Justino. Né? É verdade. Eu até anotei a campanha. Fala. Talvez as pessoas não entendam direito, né? Mas assim, a gente trabalha e atua numa comunidade, mas a gente fica no ponto 9 da comunidade. Qualquer cidadão tem acesso à nossa orquestra, porque a gente está numa ladeira de acesso. É fácil de chegar de carro, enfim, é na rua Vereador Otto Bastos. Mas os meninos que estudam com a gente moram nas diversas partes lá da comunidade, em alguns locais que o pessoal chama de inacessível, porque é longe, porque acha que é isso e aquilo, né? E a gente está tentando trazer o Luiz para perto da gente, né? Alugar uma casa ali por perto para ele ter acessibilidade e as pessoas também terem acessibilidade a ele, porque essa história do Justino ainda vai continuar pelo ano todo até que se encerre esse processo que foi um erro, né? Mas que a gente tem que ainda resolver juridicamente. Então, para isso, a campanha, que as pessoas também não entendem. Vocês vão tirar o Justino da grota? Nós não vamos tirar o Justino da grota. Mas aonde ele está, ele não pode ficar nesse momento, porque é muito longínquo, é muito alto, é lá em cima. A gente vai descer com ele nos próximos dias, esperamos. E aí a gente conta com a ajuda das pessoas que quiserem dar alguma colaboração. E entra no site, como é que faz? Lenora, eu não sei o número da conta. A conta é a conta do Itaú, agência 1518, conta 19073, dígito 9. Quem não anotou, a gente pode conseguir. Vocês isso está anotado em algum... Está anotado no site, a conta do Itaú. No site, tá. Eu vou no passar site. a arte que a gente fez da campanha. Passa aqui. É muito importante, porque... Fala. Não, a gente vai, com esse dinheiro arrecadado, a gente vai manter ele por um ano numa casa alugada, numa região mais embaixo ali e de fácil acesso. E para estruturar a vida dele também, porque ele mora, né, com a família, com a mãe, com os irmãos, assim. E eu sei que ele se sente seguro, né, ali perto da mãe e dos irmãos. Mas vamos botar ele perto também de parentes dele, de primos e tios, que já tocam na orquestra também. E vai ajudar ele a poder estudar, poder ter paz, né? É um absurdo o que aconteceu com o Justino. O Justino é exemplo de muitos jovens, E assim, com a bênção ele tem vocês, ele tem a orquestra que salvou ele, porque muitos não têm. Teve o juiz André Luiz Nicoliti, colocou que a única organização que esse menino faz parte é uma organização musical que promove arte, música e cultura para a sociedade. Essa é a organização deste menino negro que foi preso. Essa é a organização que ele faz parte. Eu achei essa declaração desse juiz muito bonita. Ui. E a gente soube, depois do caso dele, né, que foi um choque, né, porque uma coisa que nunca tinha acontecido, né, e você saber que isso é deliberado, né, que eles botam fotos, né, de meninos como é que negros. Botam fotos na delegacia? Isso é uma coisa absurda. Para serem reconhecidos.
E a pessoa que é assaltada, ela não lembra, né? O calor do nervosismo ali. Aconteceu isso e a gente não sabe. Ele não tinha antecedentes criminais nenhum. Então, assim, teoricamente, essa foto não poderia estar lá. Pois é. E a gente está chegando no final da nossa live. Eu quero agradecer imensamente. Quero pedir para as pessoas que estão ouvindo para que colaborem com esse projeto lindo. E a gente está prestes. Você estava falando aqui que hoje o que está ajudando é a lei municipal. Nós estamos perto de uma eleição municipal e a gente não dá muita atenção, né? A gente não tem dado muita atenção e olha o que aconteceu no nosso governo federal. A gente não pode deixar essa onda chegar aqui, gente, porque essa onda ela está querendo chegar e aí do nosso dia a dia vai ser sufocante. Então tem projetos que precisam continuar, tem assim essa prosperidade que a gente sente na nossa cidade, ela tem que continuar. Então vamos prestar muita atenção nas eleições municipais para que a gente consiga pelo menos aqui, né, não ficar nesse momento, nesse movimento, que o Rio de Janeiro está muito triste, teatros fechando, perseguições a espetáculos, enfim, todo o mecanismo de cultura mudou as pessoas, os agentes, mudou as pessoas que trabalhavam ali na frente dos projetos, são pessoas que não são voltadas, muitos religiosos estão à frente de projetos, isso é uma coisa absurda, que não por serem religiosos, mas que não tem um enfoque cultural, e está sendo muito difícil, muito difícil. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça com a nossa cidade. Olha aqui a conta, que bom. O Márcio colocou a conta do Banco do Brasil para esse projeto, essa campanha para o Justino. Essa campanha é uma realidade que o Brasil enfrenta, que nós ainda enfrentamos, esse racismo estrutural do nosso país, que coloca o negro sempre como bandido, o negro sempre como criminoso, e o Justino, graças a Deus, tem a orquestra, tem essa organização musical por trás dele, né? E o Justino é um exemplo para muitos outros, que a gente possa levar à luz, e que eu acho que vai passar. Eu tenho esperança que vai passar tudo isso. E a gente está no momento ainda, né, dessa pandemia, as praias lotadas. Vamos ter consciência, gente. Vamos ficar em casa. Eu quero agradecer vocês, agradecer a oportunidade da gente falar desse projeto e ouvir que esse projeto começou com amor e é mantido com amor e que ele tenha muitos anos de vida e que possa ajudar e salvar muitos justinos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Muita luz para todo mundo. Beijo. Olha, vamos deixar um pouquinho aqui no ar a organização, ó. Site, tá bom? Então eu agradeço todas as pessoas que colaboraram aqui conosco, que estão conosco e até a próxima. Muito Obrigada. Beijo, muita luz. Tchau. Tchau.